Sirva motivado pelo amor e tudo que você fizer terá um grande valor. Quando nós lemos 1 Coríntios 13, é um texto clássico falando do amor. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: eu posso doar o meu corpo para ser queimado, eu posso morrer por você, eu posso dar tudo o que eu tenho para você, todos os milhões que eu tenho na conta, eu posso fazer qualquer coisa, mas sem amor não vai ter valor nenhum. Então nós precisamos servir como? Com amor. Porque quando nós somos motivados a servir com amor, tudo que nós fizermos, seja uma coisa pequena, seja uma coisa grande, isso vai fazer uma diferença muito grande na vida da pessoa. Isso vai trazer um impacto muito grande na vida da pessoa. Ela pode entrar por aquela porta triste, mas se a Fernanda e o Wesley derem um bom sorriso, cheios do amor de Deus, ela vai se sentir acolhida, ela vai se sentir amada, ela vai se sentir parte, ela vai se sentir à vontade neste lugar, entende? Sirvamos com amor. Você imagina o Reginaldo, que ama aquela Kombi, se ele amasse a Kombi, né? Kombi é um negócio mais esquisito para dirigir, gente, não sei como é que consegue aquilo. Eu sou um excelente motorista, mas dirigir Kombi, aquela folga ali, a gente fica assim, né? Tentando segurar o volante. Agora, o Regi gosta da Kombi. Agora, você imagina se ele não amasse pessoas, sair, se dispor a dar carona. Olha, gente, a pessoa deixa, até carona tem para vir ao culto. Mas tem alguém que está fazendo isso. Mas é porque ama pessoas através da igreja, o ministério dele, é por isso que a igreja está fazendo isso, porque tem um braço que está fazendo. Continuando, motivado pelo amor também, não faço do meu ministério uma terapia pessoal para me sentir bem, ou um ativismo por não conseguir ficar parado. Isso é interessante, é amar. Não é questão que eu não gosto de ficar parado, porque uma hora você vai cansar. Não é questão também porque eu me sinto bem, por mais que você se sinta bem. Gente, entenda o seguinte, ministério não é para nós, ministério é para o outro. Servir é para o outro. Tem gente que acha que fazer o bem, mas não faz tão bem. Ele pensa, vou lá fazer uma caridade. Ele acha até que ele vai ser salvo por isso. Não, nós fazemos porque nós amamos em primeiro lugar o Senhor Deus. Se o amor de Deus não te impactar, não te tocar, sabe de uma coisa? Você pode até fazer algumas coisas, mas uma hora ou outra você vai se frustrar. Precisamos fazer motivado pelo amor. Não é porque eu gosto de correria e não é porque eu quero me sentir bem, é porque eu quero viver o propósito de Deus para a minha vida. Amém. Motivado pelo amor, não sirvo para ficar para a história, mas para mudar muitas histórias. Jesus não morreu e não sofreu naquela cruz para ficar famoso, para falar assim, gente, olha que coisa grandiosa que eu estou fazendo, olha para mim. Jesus morreu naquela cruz para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna, para mudar a nossa história. E nós também não vamos servir para ficar para a história ou para massagear o nosso ego. Motivados pelo amor, nós vamos mudar muitas vidas, a história de muitas pessoas. E às vezes você não tem nenhuma noção do impacto do que o seu serviço, motivado pelo amor, transforma a vida das pessoas. Foge do nosso controle, foge do nosso conhecimento, mas motivados pelo amor, uma ação, uma palavra, aqui, fora daqui, dessas quatro paredes, nós vamos mudar a vida de muita gente, nós vamos mudar a vida de muitas pessoas, a história de muitas pessoas. Amém? Motivado pelo amor também, não sirvo para me santificar, mas porque sou santificado. Vou dar um exemplo disso. Muitas vezes você pensa, eu estou tendo um problema com meus filhos, então eu quero ajudar no ministério infantil. Não. Eu estou tendo um problema de casamento, então eu vou ajudar no ministério de casais. Não. É o contrário, é exatamente porque Deus trabalhou nessa área na minha vida, que eu posso então dar uma resposta para as pessoas. Primeiramente, eu me santifico, eu cuido da minha vida, para que eu possa então estar servindo. Tem um texto, um exemplo muito interessante para complementar isso, compartilhe, sirva compartilhando sua restauração. Uma ferida fechada, um ministério aberto. Isso me lembra muito o texto da mulher samaritana em João 4. Uma mulher frustrada, uma mulher abusada, uma mulher sofrida, castigada pela vida e pelas situações. Mas quando ela tem um encontro com Jesus, quando ela expõe suas feridas e ela pode experimentar da restauração, da cura de Deus na sua vida,
ela sai de onde ela está, não leva nem o balde de água, porque ela estava pegando água, esquece, deixa o balde para trás. Mas o texto diz que ela começa a compartilhar. E ela diz para as pessoas: venham ver, eu encontrei o Messias. Ele disse tudo da minha vida. Ele me curou, ele me restaurou. E no versículo 39 diz que muitos samaritanos creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Então, de repente, se você ainda não conseguiu tirar exemplos, aprendizados da situação de dor que você passou, talvez é porque você ainda não fechou essa ferida na sua vida. Mas se você consegue olhar para trás, para as frustrações, as dificuldades da vida e dizer: eu cresci, foi resiliente, Deus me curou, Deus me restaurou, você vai conseguir transformar isso para testemunhar e compartilhar da sua restauração. Pessoas que são curadas de doenças emocionais, dificuldades, doenças físicas e outras situações, pode compartilhar para que outras pessoas também sejam restauradas e mudadas a partir desse exemplo pessoal que ela teve com Jesus. Amém, amém. Podia dar um exemplo claro, gente. Quem está nos visitando aqui hoje? Tem alguém nos visitando pela primeira ou segunda vez? Deixa eu ver, tem ali, eu sei que eu como ali, olha quantas mãos. Agora deixa eu falar, vocês vieram aqui, alguns pode ser que vieram sozinhos, mas a maioria eu garanto que veio a convite de alguém. Sim ou não? Porque eu sou, eu recebo e eu vou compartilhar. Tá vendo? Vamos lá. Sirva sem competição e não faça por obrigação. Mas duas coisas importantes de como exercer nosso ministério. Isso aqui é muito perigoso. A célula aí, por exemplo, tem gente evangelizando. Olha, eu ganhei, eu evangelizei 3, evangelizei tal. Mas a gente não está aqui para competir com ninguém. Glória a Deus se você evangelizou 10. Eu quero conseguir também fazer isso. Vai me motivar, mas não para ser competição. Amém, gente? Eu quero fazer como você, esse dom, essa habilidade. Nós não estamos aqui para competir, porque quem ganha é sempre o reino de Deus através da nossa agência local. Mas não faça também por obrigação. Se, querido, isso estiver acontecendo, eu vou te falar, isso é um grande alerta. É um termômetro que precisa, um alerta que precisa ser parado. Você precisa parar as suas atividades e dizer: não, eu preciso rever minha vida. Isso está errado. Nós não fazemos por obrigação. Tem gente que pensa assim que o ministério é doloroso, pelo menos a questão pastoral. Eu já ouvi tanto: nossa, mas o ministério pastoral é tão difícil, né, que não sei o quê. Gente, com todo respeito, não acho. Verdade. Mas tem pastor suicidando. Não acho. A melhor coisa do mundo, o maior privilégio do mundo é poder ser restaurado por Deus e ter o privilégio de doar a minha vida para ver vidas serem restauradas por Deus. Amém. Mas, Léo, as pessoas têm problema? Com toda certeza, assim como eu tenho também, e a graça de Deus vem sobre mim. Gente, é a coisa mais valiosa. É o grande privilégio poder usar a minha vida, gastar a minha vida. A igreja é o melhor lugar do mundo. Vamos servir, vamos amar, não por obrigação, porque eu tenho paixão. Essa é a agência, esse é o plano de Deus para a terra, para que a gente faça a diferença. Sirva sem focar nos seus interesses. Olha que outra coisa interessante. Sirva sem focar nos seus interesses. O que eu estou fazendo aqui? Eu não estou aqui por meu interesse. Eu dei o exemplo da polícia. Não vou lá por meus interesses. Eu vou lá porque a igreja tem que responder àquele lugar. A gente podia expandir isso para os outros ministérios. A gente vai ver uma lista aqui dos ministérios. Os nossos ministérios estão pensando para nós: mas é tão gostosinho do nosso jeitinho. Não. Nós não estamos aqui para fazer isso. Outra coisa, sirva sem se achar dono de nada. Isso a gente sempre aconselha. Eu não digo um mero ministério. Tem gente que fala assim: onde é lá a sua igreja? Eu falo: minha igreja? Eu não tenho igreja, quem tem é Jesus. Eu tenho o privilégio de participar dela, de ser parte dela e servi-la. Então, tira esse negócio de meu da tua vida, amém, gente? Amém. Vamos lá. Amém. Sirva empoderado pelo Espírito Santo. Vamos ler esse texto juntos? Cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça, dei também de graça. Amém? Nós precisamos servir empoderados pelo Espírito Santo, não por interesse próprio, não por egoísmo, por isso, por aquilo, mas é o poder do Espírito Santo na nossa vida. Atos também 1:8 diz, vamos ler juntos? Mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus faz a diferença absoluta na nossa vida.
tão absoluta que Jesus subiu aos céus e antes de ir ele disse, Senhor, deixa eu só lembrar vocês, discípulos, fiquem em Jerusalém, espera até que o Espírito Santo seja descido do céu e revista vocês de poder, porque o que vocês têm para fazer é grandioso demais. O que vocês têm para fazer, a missão que eu dei para vocês é grandioso demais. Vocês, por vocês mesmos, não conseguirão. Mas o poder, a dinamite, dínamos de Deus, vai descer sobre vocês. Aí vocês vão pelo mundo inteiro espalhando esse evangelho. Amém? Nós precisamos ser empoderados pelo Espírito Santo de Deus. Não por inveja, não por cobiça, não por nada. Mas o Espírito Santo de Deus nos fazer entender que nós fazemos porque somos a igreja. Somos o plano A, B, C, D, até Z de Deus para a terra. Você é o plano único de Deus para que as outras pessoas sejam restauradas e também sejam empoderadas pelo Espírito Santo. Amém? Então seja empoderado pelo Espírito. Amém? Aqui a gente mostra então alguns ministérios que nós temos hoje. É importante te lembrar, você está aqui, mas eu vim aqui hoje, tá a primeira vez, querido. Nós estamos numa série de mensagens. Primeiro propósito, para a gente entender esse propósito de hoje, a gente tem que lembrar da adoração. Você foi planejado, você não vem do acaso, você não veio do nada, você não veio de explosão, você veio das mãos de Deus. Você foi planejado para viver com Deus. Tentar viver fora de Deus, longe de Deus, não dá certo. Você pode ter tudo que for de conquista que não funciona. Então, em primeiro lugar, entenda isso, adoração. Eu tenho que me voltar a Deus. Em segundo lugar, entender a comunhão. Se eu tenho uma experiência com Deus, eu preciso fazer parte de uma família de Deus. Isso é ser igreja. Eu me converti fora de igreja, tive uma experiência com a palavra, depois com pessoas que Deus usou, mas eu demorei 8 meses para entrar numa comunidade pela primeira vez. Mas depois que eu entrei, que eu entendi isso, nunca mais eu saí, graças a Deus. Então isso é a comunhão, porque é a família. Não tem como estar na cabeça e sem estar no corpo. Se eu estou na cabeça, eu estou ligado ao corpo. O corpo de Cristo é a igreja que tem que fazer. E em terceiro lugar, o discipulado. Nós estamos juntos para aprendermos a sermos iguais a Cristo. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo em todas as áreas. Então eu te pergunto, esses ministérios que nós temos, essas áreas que a gente tem, eu quero fazer algo, eu quero servir, o que me cabe, Senhor? Como eu posso fazer algo em gratidão? Aqui que vem a pergunta para nós. Em primeiro lugar, o que é que eu estou fazendo? Na minha igreja? No meu corpo? Em segundo lugar, esse ministério, ele está cumprindo o propósito de Deus? Isso é muito importante. Gente, se a gente vem aqui pregar, e a gente gasta tempo orando, porque a gente tem que fazer toda a parte, mas sabe qual é o objetivo? Não é que você venha aqui, boa palavra, pastor, não fala isso não, pelo amor de Deus. Quando você quiser falar algo, fala, pastor, eu vou praticar isso, ai, glória a Deus. Porque a gente não está aqui para receber tapinha, que bonito. Não é bonito nada, é doloroso, é hora de oração de joelho. Mas o objetivo é vidas sendo edificadas e restauradas para Deus. Então, cada ministério você tem que perguntar. Nós temos várias faixas etárias. As crianças da igreja estão aprendendo a evangelizar as crianças lá fora? Eu sempre pergunto para as crianças, você já convidou algum amiguinho da sua escola para vir ao culto? Eu pergunto para cada criança. Os jovens, os adultos, casados e solteiros, e temos ministérios agora fluindo, e a terceira idade. Mas e as outras áreas também, tudo. Missões, transcultural. Você não tem um chamado, nós enviamos, né? A Bruna está lá, um braço da igreja, para fazer a missão da igreja. Mas ela é daqui. Mas e aqui, a área social da igreja, está fazendo o quê? Onde que nós podemos atender? São tantas necessidades. Mas sabe o que está acontecendo, gente? Eu recebo constantemente N projetos. Nós temos várias missões para-eclesiásticas. E tem hora que eu tenho que até consultar os universitários, que eu não sei o que faço. Porque muitas vezes parece que a nossa função como igreja é basicamente apoiar outros projetos, ONGs, instituições para-eclesiásticas. Mas eu falo, não é. A nossa função é ir fazer. A igreja tem que botar a mão na massa e fazer. Mas muitas vezes o ministério da igreja não está respondendo. Não está indo. Aí sabe o que acontece? Vem um cara lá e inventa o projeto dele separado da igreja. Mas muitas vezes está até fora da igreja. Então os ministérios da igreja precisam mudar. Vamos para frente. É obra social, não atende somente as famílias da igreja. Tem que ir lá para fora.
Amém, gente? Estão entendendo? Música, qualquer área, serviços, a Kombi, qualquer área, é assim que a gente tem que pensar. A gente tem que ir, tem que fazer, edificar dentro e evangelizar fora. Ser ministro dentro, mas ser missionário fora, através da igreja. Porque aí sim, isso vai ter o resultado que Deus espera dessa comunidade. Amém ou não amém? Podemos contar com você? E eu vou te falar algo a mais. Servir é uma etapa do nosso crescimento. Você que tem filhos, seu filho cresce, amadurece, você espera que ele tenha responsabilidades, não é isso? Que ele estude, que ele aprenda a trabalhar, um dia ele vai casar, ou ele pode ser um celibato também, mas vai viver a vida dele como autônomo. Assim também o nosso Deus, Pai, espera que você cresça. Se você não servir, você vai estagnar, vai dar um stop no seu crescimento espiritual. Então faça, se envolva, e aí você vai ver coisas que Deus tem a fazer na sua vida que você nem sabe talvez. Porque foi assim, uma vez uma menina lá no Pará me perguntou, como você fez para ser pastor? Eu falo, não sei, eu fugia de Deus e ele vinha atrás de mim. Mas sabe o que estava fazendo? Servindo. De quando eu cheguei na igreja, gente, sempre fiz de tudo. Pode perguntar para qualquer pessoa, mesmo quando eu cheguei aqui, sempre estive servindo. Se cabe a Deus essa graça, mas também uma grande responsabilidade, que eu sempre fugi. Ele fala, tá bom, você gosta de servir, eu tenho uma função para você. Eu falava, essa não, Deus. Mas, quando a gente vive os propósitos de Deus, Ele faz e nos capacita. Amém?